Os Macabeus foram uma família de líderes judeus que desempenharam um papel fundamental durante um período tumultuado da história judaica. Essa é uma história de fé, coragem e determinação, onde um pequeno grupo de judeus que, contra todas as probabilidades, derrotaram um poderoso império e restauraram sua liberdade. Nesse vídeo vamos falar sobre quem foram os Macabeus e que influência eles exerceram sobre o judaísmo antes da vinda do Messias. Depois da morte de Alexandre o Grande, seu império foi dividido entre seus generais. No início do segundo século, Antíoco III, da dinastia grego-seleucida na Síria, tomou Israel do controle dos Ptolomeus gregos do Egito. Antíoco IV proibiu as práticas judaicas e tentou persuadir o povo israelita a adorar deuses pagãos. Muitos não resistiram porque já haviam se afastado de Deus e de suas crenças. Alguns até adotaram com facilidade os costumes pagãos, abandonando suas tradições e até escondendo sinais de sua religião, como a circuncisão. Aqueles que se opunham eram mortos ou massacrados pelos soldados de Antíoco. As mulheres que circuncidavam seus filhos e aquelas que praticavam a religião judaica eram alvos de tortura seguida de morte. Os judeus que sobreviveram se esconderam em lugares distantes para praticar sua religião, mas isso também era difícil. Apesar da desolação, alguns aceitaram perderem suas vidas em vez de abandonar sua fé. Isso mostrou seu amor por Deus e pela lei. Os sacerdotes estavam entre os judeus mais suscetíveis à influência helenista. Muitos deles achavam que aceitar o helenismo significava permitir que o judaísmo acompanhasse a evolução dos tempos. Um desses judeus era Jasão, chamado Josué em hebraico, irmão do sumo sacerdote Onias III. Enquanto Onias estava em Antioquia, Jasão ofereceu um suborno às autoridades gregas. Ele queria que eles o nomeassem sacerdote em lugar de Onias. O governante grego seleucida Antíoco Epifânio rapidamente aceitou a oferta. Os governantes gregos nunca haviam interferido no sumo sacerdócio judaico, mas Antíoco precisava de dinheiro para suas campanhas militares e também gostava da ideia de ter um líder judeu que promovesse a helenização de maneira mais ativa. A pedido de Jasão, Antíoco concedeu a Jerusalém o status de cidade grega. Jasão construiu um ginásio de esportes onde judeus jovens e até sacerdotes participavam de competições. Embora muitos judeus aceitassem o helenismo, um novo grupo autodenominado Hassidim incentivava a obediência mais estrita à lei de Moisés. Revoltado com os sacerdotes helenizados, o povo cada vez mais tomava o lado dos Hassidim. Estabeleceu-se então uma era de martírio, à medida que os judeus em todo o país eram forçados a escolher entre adotar os costumes e sacrifícios pagãos e a morte. Os livros apócrifos dos Macabeus relatam numerosos episódios de homens, mulheres e crianças que preferiram morrer a transgredir os mandamentos de Deus. O extremismo de Antíoco fez muitos judeus lutarem por sua religião. Em Modim, no noroeste de Jerusalém, perto da moderna cidade de Lod, um sacerdote chamado Matatias foi convocado ao centro da cidade. Matatias tinha 5 filhos chamados João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Ele era respeitado pelos habitantes da região e por isso o representante do rei tentou convencê-lo a participar de um sacrifício pagão, a fim de salvar sua própria vida e servir de exemplo para o restante das pessoas da região. Quando Matatias recusou-se a fazer isso, um outro judeu se apresentou, pronto para transgredir. Indignado, Matatias pegou uma arma e tirou-lhe a vida. Atordoados pela reação violenta desse homem idoso, os soldados gregos demoraram para reagir. Em poucos segundos, ele matou também o oficial grego. Os 5 filhos de Matatias e os habitantes da cidade
dominaram as tropas gregas antes que pudessem se defender. Matatias gritou: "Quem tiver zelo pela lei, que me siga." Para evitar represálias, ele e seus filhos fugiram para as montanhas. Assim que isso se tornou conhecido, judeus, incluindo muitos Hassidins, se juntaram a eles. Matatias encarregou Judas, seu filho, das operações militares. Conta-se que Judas era chamado de Macabeu por causa do formato de sua cabeça, que se assemelhava a um martelo. Foi com esse nome que sua família e a resistência dos israelitas na Terra Santa passaram para a história, e nenhum outro poderia ser mais adequado, pois eles foram verdadeiros martelos de Deus contra os pagãos. Judas Macabeu tornou-se o personagem central durante a rebelião, e por isso a família inteira veio a ser chamada de Macabeus. Aconteceu que muitos dos judeus que estavam refugiados no deserto foram alcançados pelos sírios e massacrados sem nenhuma resistência, deixando-se matar, pois era dia de sábado e não queriam romper o repouso prescrito pela lei. Quando soube disso, Matatias decidiu não agir como eles, mesmo se fosse atacado num sábado. Do contrário, ninguém sobreviveria às investidas dos pagãos. Matatias, agora visto como uma figura religiosa respeitada, introduziu uma regra que permitia aos judeus se defenderem no sábado. Essa mudança renovou o ânimo da rebelião e também estabeleceu um precedente no judaísmo, mostrando que os líderes religiosos podiam adaptar a lei judaica conforme necessário. Isso é refletido no Talmud, onde é dito: "Permita que profanem um sábado, para que possam santificar muitos sábados." Após a morte de Matatias, seu filho Judas Macabeu tomou o comando. Suas façanhas foram simplesmente inumeráveis. Ao perceber que não poderia vencer seus inimigos em campo aberto, Judas desenvolveu táticas de guerrilha semelhantes usadas pelos combatentes atuais. Ele atacou as forças de Antíoco em áreas onde não podiam se defender. Em uma série de batalhas, Judas derrotou exércitos muito maiores do que o seu, usando estratégias inteligentes. Devido às disputas internas e à crescente influência de Roma, os líderes do Império Seleucida não deram muita importância à aplicação dos decretos contra os judeus. Isso permitiu que Judas avançasse até as portas de Jerusalém. Em dezembro de 165 a.C., Judas e seus soldados reconquistaram o templo e rededicaram exatamente 3 anos após sua profanação. Esse evento é celebrado pelos judeus todos os anos durante o Hanukkah, uma festividade de dedicação. Os objetivos da revolta foram alcançados, uma vez que as proibições contra a prática do judaísmo foram revogadas e o culto no templo foi restaurado. Os guerreiros Hassidins estavam satisfeitos e saíram do exército de Judas Macabeu para retornar às suas casas. No entanto, Judas tinha planos diferentes. Ele queria usar seu exército bem treinado para estabelecer um Estado judeu independente. Os motivos religiosos que inicialmente causaram a revolta foram substituídos por incentivos políticos. Portanto, a luta continuou. Em sua luta contra o domínio seleucida, Judas Macabeu fez um acordo com Roma para obter apoio militar. Embora tenha lutado e perdido sua vida em uma batalha em 160 a.C., seus irmãos continuaram a luta. Jonatas, outro irmão, foi nomeado sumo sacerdote e governante na Judéia, com o consentimento dos seleucidas, embora ainda estivesse sob a autoridade deles. Quando Jonatas foi capturado e morto em uma trama síria, seu irmão Simão, o último dos Macabeus, assumiu o controle. Sob o governo de Simão, os últimos vestígios do domínio seleucida foram eliminados em 141 a.C. Ele renovou a aliança com Roma e foi aceito como líder e sumo sacerdote pelos líderes judeus. Com isso, os Macabeus estabeleceram uma dinastia independente chamada Asmoneia.
Macabeia. Os Macabeus restabeleceram a adoração no templo antes da vinda do Messias, mas a confiança no sacerdócio, já minada por causa do comportamento dos sacerdotes helenizados, foi ainda mais abalada sob o domínio dos Asmoneus. Na verdade, o governo exercido por sacerdotes de mentalidade política, em vez de por um rei da linhagem do fiel Davi, não trouxe verdadeiras bênçãos para o povo judeu. A revolta macabeia resultou na restauração da independência judaica, pelo menos temporariamente. Os macabeus estabeleceram uma nova dinastia, conhecida como a dinastia Asmoneia, que governou a Judeia por cerca de 100 anos. No entanto, a paz e a estabilidade foram efêmeras, pois os conflitos internos e as forças externas levaram o domínio romano sobre a região. Embora o poder político dos macabeus tenha diminuído ao longo do tempo, seu legado permanece vivo. Eles são considerados heróis do judaísmo, símbolos de resistência e perseverança contra a opressão. A história dos macabeus serve como um lembrete do valor da liberdade religiosa e da coragem de lutar por ela.